Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Batista de Guimarães. Nós, apesar de todas as recomendações do governo para que não haja ajuntamento, nós continuamos a nos reunir hoje através das redes sociais e através das tecnologias que nos permitem estar juntos. E por isso nós podemos estar juntos hoje para celebrarmos um culto ao nosso Deus. Como igreja, nós temos o hábito de cantar louvores, demonstrando através dos louvores também nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer ao longo desse culto. Mas o mais importante é que nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus e a temos como regra de fé e prática. Por isso ela é o centro. E então o ponto mais alto do nosso encontro é quando a palavra de Deus é exposta e nós ouvimos a mensagem bíblica. Mas hoje, especialmente, nós teremos um tempo onde vamos expressar nossa gratidão por mais um aniversário da nossa comunidade. A Igreja Evangélica Batista de Guimarães nasceu como fruto do trabalho da Igreja Evangélica Batista de Braga. No ano de 1984, sensivelmente, impulsionados pela visão do pastor Elton Rangel, a Igreja Evangélica Batista de Braga começou então a pensar em expandir a palavra de Deus em outras regiões nas proximidades. E naturalmente Guimarães foi uma dessas regiões, uma dessas localidades. O trabalho começou por volta dessa altura, realizado em casas, não só em Guimarães, mas em Taipas também. Nas casas das pessoas eram feitos encontros e destacamos aqui a contribuição de João Leite, um atleta que veio para jogar no Vitória de Guimarães, mas que era cristão e comprometido com Deus, que também teve muita influência no início da igreja, aí em Guimarães. Havia reuniões nas casas e uma coisa particularmente interessante é que a igreja aqui em Braga, uma vez por mês, no último domingo, alugava um autocarro que saía de Guimarães, passava nas Taipas para levar as pessoas que estavam nessas localidades até Braga para que pudessem participar então daquilo que era o culto comum, vamos assim dizer, de toda a igreja. Mas foi em abril de 1991 que a igreja em Guimarães foi constituída oficialmente como missão. E é por isso que hoje, no mês de abril, nós estamos a celebrar aquilo que foi o início da igreja em Guimarães. Comemoramos agora 29 anos de existência. Damos glórias a Deus por tudo o que nós temos vivido até aqui e com a certeza de que o que nós somos hoje, o somos, porque Deus tem permitido e tem nos dado a graça de continuarmos a ser igreja. Até mesmo nesse tempo onde nós estamos distantes, mas através das redes sociais nós podemos estar juntos para agradecermos e louvarmos ao nosso Deus. Vem e participa, não só conosco que hoje fazemos parte da comunidade, mas também com algumas das pessoas do passado, como João Leite e outros que fizeram parte dessa comunidade. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos por mais um aniversário que deste à nossa igreja. É mais um aniversário, Senhor, que esta igreja comemora. Até aqui nos ajudaste, Senhor, Ebenezer. Agradecemos por todos os nossos irmãos que contribuíram para que esta igreja continuasse por estes anos todos, Senhor. Agradecemos especialmente por todos os pastores que nos ajudaram, Senhor, até aqui a nos dirigir nesta caminhada cristã, Senhor. Senhor, continua a ajudar-nos a seguir-te no teu caminho e junto a nós mais almas que reconheçam que tu, Jesus Cristo, és o caminho, a verdade e a vida, e só por ti é que somos salvos. Amém. Olá, bem-vindo mais um domingo conosco. É bom tê-la conosco juntos. Para nós, este domingo, como acho que vocês já perceberam pela palavra do pastor Ezequiel, é um domingo de festa, é um domingo em que nós louvamos a Deus e agradecemos por mais um ano de vida que Ele nos dá como comunidade, como ajuntamento, como igreja.
E como vocês puderam perceber, existem muitas maneiras de expressar a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Muitas vezes as pessoas reduzem o louvor ao Senhor à música, mas não, podemos agradecer a Ele com vários atos de bondade e de generosidade para com Ele e com o seu reino. Podemos também orar e falar com Deus, porque orar é nada mais do que expressar o nosso coração a Deus, como fizemos juntamente com o irmão Joel. E podemos também louvar com a música. Claro, a música é uma das maneiras que nós gostamos mais de usar para louvar e expressar aquilo que vai no nosso coração. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Seja muito bem-vindo entre nós.
das pessoas que Deus usou para começar o trabalho batista aqui em Guimarães e que se mantém até hoje, foi na altura o pastor da Igreja Evangélica Batista de Braga, o pastor Elton Rangel, um missionário dos batistas brasileiros que estava já em Portugal há alguns anos e que, percebendo tudo aquilo que Deus estava a fazer, não apenas em Braga, mas aqui em Guimarães também, percebeu que podia se juntar a Deus e colaborar com Deus no sentido de abrir uma frente de trabalho missionário aqui nesta cidade. Foi assim então que as coisas começaram, não apenas ele foi usado, mas a sua esposa também, e nós vamos ouvir um breve testemunho deste casal que para nós é muito especial, porque foram os primeiros obreiros, foram os primeiros pastores da nossa igreja. Queridos, é um prazer muito grande celebrar com os irmãos mais um ano de existência da Igreja Batista aí em Guimarães. Nós tivemos o privilégio de estar aí nos inícios. É verdade que não fomos os primeiros a chegar a Guimarães, mas a verdade também é que no nosso ministério nós demos ênfase à plantação desta igreja. Começamos na casa do irmão Almeida e ali desenvolvemos as nossas atividades durante algum tempo, com apoio também da irmã Emília, obviamente, mas foi crescendo e de repente passamos para a casa do Carlos e da Ruth, e aí sim o trabalho começou a ganhar uma outra dimensão e a frequência e assistência cresceu um pouquinho mais. E quando chegou o João Leite como jogador do Guimarães, então sim, nós tivemos, entre aspas, uma explosão de assistência e tivemos necessidade de passar para um outro lugar maior, mais amplo, e então a irmã Ruth foi a pessoa que Deus usou para conversar com a diretora do conservatório e ela nos cedeu o espaço para que pudéssemos ter as nossas reuniões ali. Então Miriam e o Flávio e a Rosa assumiram a responsabilidade por este grupo e começaram a fazer inclusive a escola bíblica dominical, o culto semanal, etc. E isto tudo foi crescendo pouco a pouco. E o Senhor tem sido misericordioso com os irmãos e depois chegou o momento em que deveriam já organizar a igreja, e a igreja está aí crescendo, os irmãos têm sido abençoados. Nós estamos orando agora que regressamos para estar aí mais cerca dos irmãos e esperamos que Deus leve os irmãos a grandes vitórias. E sabemos que Deus tem os seus propósitos e Ele vai instrumentalizando as nossas vidas como fonte de bênção e de inspiração para outras pessoas. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Dinê, porque sabemos que ele é um homem usado por Deus, e também pelo novo pastor que assumiu o ministério aí. Que Deus os abençoe muito e que a igreja possa se desenvolver e se tornar um instrumento de bênçãos nas vidas de muitas pessoas que, todavia, não conhecem a Jesus como Salvador pessoal. Um abraço forte e muito, muito amor da nossa parte pelos irmãos. Que Deus os abençoe. Olá, meus irmãos, boa noite ou boa tarde. Que prazer é estar com os irmãos nesse dia de celebração. É sempre bom, é sempre alegre, agradável celebrarmos as vitórias que o Senhor nos dá. E é verdade, nós voltamos os nossos pensamentos para aqueles dias que nós estivemos em Guimarães, deixamos a escola dominical em Braga, porque afinal ali haviam pessoas suficientes para cuidar da escola dominical. Então nós sentimos da parte de Deus que deveríamos começar uma escola dominical ali onde já nos reuníamos durante a semana para a realização dos cultos ali em Guimarães, que era no Conservatório de Guimarães. E ali começamos também uma escola dominical. E foi muito gostoso de ver as crianças, os filhos dos nossos irmãos, os filhos dos nossos irmãos também, dos jogadores de futebol, as esposas
que participavam conosco da nossa escola bíblica. Me lembro bem que o Flávio era quem dirigia os estudos para os adultos. Nós tínhamos também adolescentes, então a Rosa, a esposa do Flávio, cuidava dos adolescentes e tínhamos então as crianças. Aí nós cuidávamos das crianças. Era muito bom, era muito gostoso e vimos com que entusiasmo aquelas pessoas assistiam à nossa escola dominical. Foi um privilégio, foi muito bom. E para mim foi uma realização pessoal também no meu ministério. Louvo a Deus por cada irmão que nos atendeu, que nos apoiou e por vocês hoje que estão apoiando a Igreja Batista de Guimarães. Que o Senhor vos abençoe. Parabéns. Que bom podermos ouvir o testemunho deste casal tão especial para nós. Nós vamos continuar o nosso culto e vamos louvar a Deus através da música Deus Poderoso. Ah, sim, Deus é poderoso. O facto de estarmos hoje aqui como igreja a contar mais um ano de vida é devido ao poder de Deus. Se estamos reunidos como igreja, mesmo que separados nas nossas casas, é devido ao poder de Deus. Se podemos sentir a alegria de Jesus e andar com Jesus, é por causa do poder de Deus. E a maior manifestação do poder de Deus foi por meio de Jesus Cristo, a sua vinda, a sua vida aqui na terra, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Louva ao Senhor conosco. Senão Deus põe limites à luz, põe estrelas na noite. Quem, senão Deus, pinta as cores do céu, faz mover os planetas. Quem, senão Deus, faz a chuva cair e o trovão rugir. Maravilhoso és, Deus poderoso, tu comandas terra e céu, ao poder da tua voz, louvado sejas. Deus poderoso, canta toda a criação, a glória está na tua mão, louvado sejas, para sempre e sempre. Amém. Senão Deus pode um plano criar para o homem salvar. Quem, senão Deus, pode em sangue lavar, sua graça entregar. Quem, senão Deus, com a sua cruz pode nos salvar. Maravilhoso és, Deus poderoso, tu comandas terra e céu, ao poder da tua voz, louvado sejas. Deus poderoso, canta toda a criação, a glória está na tua mão, louvado sejas, para sempre e sempre. Amém. Glorioso és tu, Senhor. Tudo vem de ti, tudo vem em ti, ó Deus, o grande eu sou. Tudo é para ti, tudo é por ti, ó Deus, o grande eu sou. Deus poderoso, tu comandas terra e céu, ao poder da tua voz, louvado
sempre e sempre amém. Louvado sejas, para sempre e sempre amém. Louvado sejas, para sempre e sempre amém. O próximo vídeo que vamos ver, o próximo testemunho, é a prova viva de que nós podemos usar a nossa profissão, aquilo que Deus nos deu para fazer, o nosso ganha-pão, para evangelizar. E durante muito tempo achava-se que o futebol e o Evangelho não poderiam coexistir, mas isso é uma grande mentira. A grande verdade é que Deus também ama o futebol e usa muitas pessoas nesse meio para expandir a palavra de Deus, para expandir o seu reino. E foi assim, de uma certa maneira, que o nosso trabalho aqui em Guimarães começou. E vocês já vão descobrir neste próximo vídeo. Fique connosco. Minhas irmãs e meus irmãos da Igreja Batista de Guimarães, aqui João Leite, junto com a minha esposa Eliana, também com o Nenê e a Maristela, o Beni e a Nina, o Décio Antônio e a Leila, o Álvaro. Estávamos juntos com o pastor Elton Rangel, com a Delson, com tantos irmãos e irmãs. Depois veio o Alexandre, a Bina, no início, no sonho da Igreja Batista de Guimarães. Agora, passado alguns anos, né? Eu queria parabenizá-los e queria também dizer para vocês que esse sonho, essa igreja, nasceu no coração de Jesus. Por isso é uma igreja forte, com irmãs e irmãos fortes. Sei que em alguns momentos podemos passar por lutas, mas queria lembrar uma passagem da palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14. Diz que nós temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor. O apóstolo João estava em dúvida de tudo que apareceu, estava aparecendo no final, e ele olha para o Senhor, e o Senhor, você sabe o que está acontecendo? E ele diz para o Senhor, Senhor, tu sabes. Se o Senhor sabe, basta para mim e para você. Igreja Batista de Guimarães, parabéns, o Senhor sabe e está cuidando dessa igreja, e essa igreja continuará dando muito fruto. Grande abraço e quem sabe, até algum momento em que vamos nos reencontrar novamente. Senhor, Tu és perfeito, criaste, sustentaste toda a natureza de maneira tão perfeita. Tu fizeste o sol que nos ilumina, que nos aquece e nos alegra, que faz crescer as plantas belas e aromáticas, as quais tão bem tu regas com chuvas e gotas de orvalho matinais. Tu, Senhor, és onipresente, e isso eu não consigo compreender ou alguma vez atingir. Tu estás onde o meu pensamento, que é tão veloz, não consegue chegar. Estás no deserto com ou sem oásis. Estás nas montanhas das neves eternas e nos vales profundos e sombrios onde correm riachos e onde apenas habitam rochedos e areias. Estás nas mais altas profundezas do vasto e imenso universo e no mais profundo dos mares, onde belas e pacíficas espécies de peixes e moluscos habitam. Estás nos oceanos agitados, calmos ou tempestuosos, onde plantas únicas e perfeitas se agitam e multidões de corais e pérolas se extasiam nas profundezas das águas. Senhor, Tu estás onde pássaros em bando, levados pelo vento e pelo instinto, procuram melhores climas onde morar. Tu estás junto daqueles que têm fome física, apesar de saciados espiritualmente. E estás junto dos que têm abundância material e fome espiritual. Estás onde há guerra, medo, miséria, ódio e ao mesmo tempo confiança e amor. Estás onde há comodismo e falta de desafios, onde há progresso e onde há desnutrição, onde há silêncio e onde há dor, doença e gritos de socorro. Tu, Senhor, estás sempre em todo lado ao mesmo tempo. Isso é tão grandioso, tão profundo que eu não consigo entender. Isso faz-me tão feliz e ao mesmo tempo faz-me sentir tão pequena, tão insignificante. Sou apenas um pequeno ponto no meio da Tua criação grandiosa.
Ensina-me a ser grata. Ajuda-me a ser feliz, a encontrar em Ti todas as respostas às milhentas perguntas que existem no meu coração. Amém. Quando nós entendemos que o lugar onde estamos, onde Deus nos colocou, é o nosso campo missionário, nós somos usados por Deus para refletir o seu caráter, a sua glória e falarmos sobre a sua salvação, sobre aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Independente se é num escritório, independente se é numa sala de aula, independente se é dentro de um campo de futebol. O próximo testemunho que nós vamos ver mostra que a consciência de missão em qualquer lugar traz fruto de salvação e engrandecimento ao nome do Senhor Jesus. Oi pessoal, obrigado pelo convite de participar desse vídeo, fazer esse vídeo em homenagem à Igreja de Guimarães. Nós temos uma alegria muito grande em tantas pessoas que nós conhecemos e compartilhamos um tempo tão especial com elas. A alegria no nosso coração é bastante grande por isso. Lembrando especialmente do Alexandre e da Bina, pessoas que moram no nosso coração. Lembrando também que na cidade do Conquistador nós fomos conquistados por Jesus. E lá também pessoas conquistaram a nossa amizade, nosso carinho. E lembramos com muita alegria de todo esse tempo que vivemos aí. A Glória, o Lúcio, o Tônio, pessoas que ajudaram a fazer essa igreja se tornar o que ela é hoje. O pastor Elton Rangel e a Miriam, pastor Francisco e a Márcia. Lembramos também do Mitch, pastor Mitch e a Marlene, pessoas muito importantes, mas não podemos também deixar de lembrar do João Leite, que foi o primeiro atleta de Cristo a iniciar um trabalho em Portugal, e na nossa casa fizemos os primeiros encontros, e depois desses encontros surgiu o que hoje é a Igreja de Guimarães, a Igreja de Braga. O pastor Elton Rangel teve uma participação muito grande em tudo isso. Alegria no nosso coração, meu, da Nina, das pessoas que vivemos e convivemos aí. Um beijo no coração e aproveitem, estamos sempre por perto. Ter um coração grato é extremamente bom, não apenas para este tempo em que nós estamos a viver de confinamento, mas para a nossa vida inteira. E sermos gratos e reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida é preponderante para a nossa saúde em todos os sentidos. Nós vamos cantar a próxima música e ela tem justamente este tema: gratidão. Seja grato, cante connosco, louve a Deus por aquilo que Ele tem feito e tem realizado na sua vida e através de mim e de você. Vais fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. O próximo testemunho que vamos ver é de uma pessoa que foi alcançada logo no início do trabalho começar aqui em Guimarães. E vamos ver o que é que ela nos tem a dizer a respeito do seu encontro com o Senhor Jesus. Olá, eu sou o Alexandre. Em 1988-89, o João Leite, o homem dos atletas de Cristo, veio jogar para o Vitória de Guimarães, onde já jogavam o Beno, o Nené, o Décio, o João Batista e outros. Então o João Leite ofereceu uma Bíblia ao Beno e falou-lhe do amor de Jesus. Eu e a Bina, a minha esposa, tínhamos uma grande amizade com o Beno e com a Nina, sua esposa. O Beno começou-nos a falar do amor de Jesus. Para nós foi muito difícil porque nós só víamos imagens dos santos à nossa frente. Então começámos a frequentar as reuniões dos atletas de Cristo, lideradas por pastor Elton Rangel e pelo Adelson, e começámos a entender o amor que Deus tinha por nós. Fomos batizados em 1990, continuámos membros da Igreja Evangélica Batista de Guimarães. A minha profissão era pintor de automóveis. E eu digo desde sempre que a melhor pintura que eu fiz na minha vida foi ter aceito Jesus como o Salvador das nossas vidas. Jesus te ama. Amém. Começa a se preparar para um momento muito importante do culto, que é quando Deus fala connosco. Todos os momentos do culto são importantes porque é uma comunicação. Nós falamos com Deus e Ele também fala connosco. E nós estamos a caminhar para o momento em que Deus fala connosco. Nós vamos orar ainda com o irmão Luís, nós ainda vamos cantar e vamos falar sobre o anúncio da mensagem do Evangelho, o Evangelho Jesus Cristo, e vamos ouvir a palavra do Senhor dentro em breve. Comece desde já a preparar o seu coração para esse momento. Cresce em nossa direção.
Pai, obrigado por mais um aniversário que concedeste à tua igreja aqui em Guimarães, Senhor. Nós queremos honrar o teu nome nesta tarde, Senhor. Que tu abençoes a Igreja Evangélica Batista de Guimarães, Senhor, para que eu honre o teu nome, Senhor, para que comunique o Evangelho a esta cidade, Senhor, para que haja almas que se convertam a ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa também a mensagem que vai vir a seguir, Senhor, que tu possas dar lucidez de pensamentos e inspirar o pastor que vai trazer a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. É comum no nosso meio, quando uma igreja faz aniversário, convidar um pregador de fora. Nestas circunstâncias, isso não é possível. Como vocês sabem, nem mesmo os nossos ajuntamentos nós estamos conseguindo fazer por conta de toda a situação de pandemia. Mas, mesmo assim, nós não deixamos de convidar um pregador de fora. Ele não veio, mas ele gravou a mensagem, como nós temos feito nos últimos domingos. Trata-se do pastor Pedro Girão. É pastor da Igreja Evangélica Batista de Francos, ali na cidade do Porto, bem próximo de nós, e que vai nos trazer a mensagem do Senhor neste momento. Abra o seu coração. Ouça aquilo que Deus tem a dizer para você. Concentre-se e peça ao Senhor em oração que fale consigo. Boa tarde, é um prazer estar convosco, juntamente com a Igreja de Guimarães. Sinto-me em casa convosco, tenho aí vários amigos, não vou nomear todos eles, que é para não esquecer algum e depois a ver quem fique triste. É um prazer estar com a família cristã, é um prazer também poder partilhar a riqueza daquilo que o Senhor tem para nos dizer em cada momento e também mais especialmente neste dia de festa. E neste dia de festa gostava que os vossos olhos estivessem a ver aquilo que o Senhor escreveu, não apenas para os filipenses, mas agora em particular para cada um que é uma pedra viva da Igreja de Guimarães. Nesta carta aos Filipenses, uma carta escrita a quando Paulo estava preso, e é bom mencionar isto, Paulo estava preso, mas, no entanto, é a carta onde mais vezes temos usada a palavra alegria numa carta paulina. A prisão de Paulo não foi impedimento para que ele tivesse alegria em Cristo Jesus. Mas há algo que eu, tu, cada um de nós podemos fazer para que a alegria de Paulo, a alegria não só dele, mas do Senhor, de todos os nossos irmãos, possa ser ainda maior. E por isso vamos estar a olhar, e agora em particular peço que dirijam os vossos olhos para a Carta aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ver do versículo 1 ao versículo 4 agora, e nesta parte começa logo com uma condição. Se existe realmente isto, então é normal a Bíblia ter perguntas para as quais só coloca a possibilidade de um tipo de resposta, que é sim, com certeza, sem dúvida alguma, sem qualquer hipótese. A única resposta possível é sim, isto existe. Então, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos. Ora, claro que em Cristo há encorajamento e motivação. É isso que quer dizer a palavra exortação. Na nossa mente muitas vezes está um puxão de orelhas, mas verdadeiramente aqui, e olhando para a palavra na língua em que foi escrita, o que nós temos aqui é a ideia de encorajamento, motivação, força para andar para a frente. E em Cristo nós encontramos essa força, encontramos essa motivação, encontramos, mesmo que nós não a tenhamos em nós, vamos vê-la e recebê-la da parte de Jesus Cristo.
em Jesus Cristo também, não só os filipenses, mas cada um de nós que é alguém que já assumiu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, também nele nós encontramos a consolação de amor. O que é isto, consolação de amor? É o poder do amor de Deus que nos transmite esperança em relação ao futuro, por mais difícil, por mais tenebroso que o possamos ver, transmite esperança e também conforto. A ansiedade, as preocupações, as inquietações ficam de lado porque somos preenchidos pelo amor de Jesus Cristo. Não só Paulo, como os filipenses, como cada um de nós na caminhada com Cristo, já tivemos momentos particulares da vida onde o amor de Jesus Cristo foi sentido, onde o seu consolo, o seu amparo, apesar de em determinados momentos podermos ter tido situações em que nos apetecia adormecer e acordar apenas quando tudo estivesse resolvido, vimos que não foi preciso fechar os olhos. Pelo contrário, foi preciso abrir os olhos e olhar para o imenso, grandioso amor de Jesus Cristo, manifestado por cada um de nós. Por isso é que diz aqui, e faz esta pergunta que só tem uma resposta possível. Sim, há consolo, há consolação no amor de Cristo. Há uma esperança e um conforto que é transmitido pelo seu amor. Também esta irmandade, nós chamamos de irmãos, não significa que nos conhecemos há muito tempo, não significa que sabemos todos os pormenores íntimos de cada um, mas significa que todos estamos ligados, todos os cristãos estão ligados ao Pai Celestial. E a partir desse momento, e quando falo em cristãos, falo daqueles que não apenas verbalmente, não apenas de uma forma não sentida, pelo contrário, mas daqueles que verdadeiramente reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e isso é manifestado em cada momento, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de falar, na forma de agir ao longo da vida. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós, apesar de não nos conhecermos intimamente uns aos outros, chamamos-nos de irmãos porque fazemos parte da mesma família espiritual, estamos ligados ao Pai e logo temos o Espírito Santo que nos liga nesta irmandade, nesta partilha, uma partilha de comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma partilha também aqui uns com os outros das maravilhas que o Senhor faz, do consolo extraordinário que o Senhor nos dá, do amor que recebemos dele, do perdão, da sua misericórdia e também a partilha das lutas, das dificuldades e dos momentos de alegria como este, em que uma igreja nasceu pela mão do Senhor tem sido mantida e pela mão do Senhor acreditamos que continuará a ser usada para a sua honra e para a sua glória. Como existe exortação, ou seja, encorajamento em Cristo, como existe amor que consola em Cristo Jesus, como em espírito nós temos comunhão, como há sentimentos entranhados, ou seja, esta palavra tem a ver com entranhas, tem a ver com o interior de cada um de nós. Os hebreus, já naquela altura, ligavam os sentimentos ao seu interior. O nosso interior é prejudicado pelos sentimentos que temos. Em determinados momentos de amor, sentimos borboletas no estômago, no nosso interior, nas nossas entranhas. Também nas nossas entranhas sentimos a ansiedade, a angústia, o aperto, e dizemos e usamos expressão como tenho um nó no estômago. Não é literal, significa que há afetos
que estão ligados não só à parte emocional, mas também à parte física. E apesar de vivermos momentos em que os abraços são virtuais, mas, no entanto, o nosso corpo abana com abraços, com cumprimentos, com emoções que nos são transmitidas por estes meios de comunicação. E tudo isto existe na família cristã, graças ao facto de, em Cristo Jesus, podermos ter Deus como Pai. E como isto existe, então, a alegria de Paulo podia ser ainda maior. No versículo 2 tem: completai a minha alegria. É como se fosse um boneco insuflável, e Paulo está a dizer: ainda não estou cheio de alegria a ponto de máximo, e ainda há espaço para ser superada mais alegria em mim. E tu podes e deves ser usado pelo Senhor para que a alegria, não só no Senhor, mas a alegria do Senhor, a alegria de cada um de nós, seja ainda maior. De que forma é que isto pode acontecer? É descrito agora no versículo 2. De que forma é que essa alegria pode chegar a um ponto grande e extraordinário, que é uma alegria, uma felicidade contagiante, não é? Há pessoas que vivem à nossa volta que, independentemente das circunstâncias serem difíceis ou não, elas respiram felicidade e alegria por todos os poros e contagiam as outras. E esse é um contágio que nós queremos, um contágio de satisfação, de paz interior, que alcança os outros e que leva as pessoas a perguntar: o que é que se passa contigo? O que é que tens de diferente? Eu sei que na tua vida têm surgido problemas, mas o que é que leva a que os encares desta forma? Paulo estava preso. Paulo, no capítulo 1, diz: não me interessa se estão a pregar o Evangelho por inveja ou ainda para me fazerem sentir mal, mostrando: olha, que tu estás preso e nós estamos cá fora a pregar o Evangelho. Paulo dizia: o importante é que o Evangelho está a ser pregado. Ou seja, não era a circunstância da prisão que era impeditivo ladrão de ter felicidade, satisfação, alegria em Cristo Jesus. De que modo é que nós nos contagiamos uns aos outros? De que modo é que a Igreja de Guimarães pode ser também um instrumento para levar alegria não só a pessoas individualmente, mas até a outras igrejas irmãs, como é o caso da Igreja de Francos, onde tenho o privilégio de pastorear. De que forma, então, aqui vai e o que está escrito no versículo 2: que penseis a mesma coisa. Significa que a Igreja de Guimarães, tal como a Igreja em Filipos, tal como a Igreja de Francos, tal como todas as igrejas compostas por homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, devem ter o mesmo objetivo. Que objetivo é esse? Comum, que deve estar sempre centrado nos nossos olhos, é o objetivo de servir ao Senhor. Também ter o mesmo amor. E quando falamos em amor, acaba por traduzir em ter os mesmos interesses. Quando temos um amor, a nossa mente, os nossos sentimentos e ações ficam centradas ali, não é? Centrados em Jesus Cristo, não é? Um amor a Deus acima de todas as coisas, e quando nós amamos Deus acima de todas as coisas e com toda a nossa capacidade, significa que também vamos amar melhor os outros, vamos amar os outros da forma como Deus quer. Porque ao amar Deus e intensificarmos e aumentarmos o nosso amor em relação ao Senhor, significa que nós vamos aprender também a ver os outros como Deus vê,
a amá-los como Deus ama. Por isso, toda a lei, Jesus Cristo reduziu nestes dois fundamentos básicos que já eram apresentados lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Amar ao Senhor com todas as nossas capacidades, com todo o meu eu, e amar ao próximo como a mim mesmo. Unidos de alma, significa que ter uma só alma, significa que funcionamos como um só espírito. Não temos aqui, como alguns usam até em outras áreas diferentes das igrejas, espírito de desunião. Isso, numa igreja, não é motivo para alegria contagiante que extravasa a família espiritual. Não. Quando nós temos, então, uma só alma que tem o mesmo sentimento, e aqui esta expressão, o mesmo sentimento, está intimamente ligada à palavra harmonia. Tudo isto funciona como um todo, sem qualquer desafinação. Transporta-nos para a ideia mais moderna e atual de uma orquestra. E falando de aniversário da igreja, imaginemos que uma igreja que tem o seu aniversário celebrado por uma grande orquestra. Alguns poderão dizer, não temos espaço no templo para isso, e agora nem sequer no templo estamos, dentro de casa não temos espaço para uma orquestra. A orquestra que quero que pensem é uma orquestra que não precisa de um grande auditório. A nossa casa vai ser local onde essa orquestra funciona. O trabalho é local onde a orquestra funciona. A escola é local onde essa orquestra pode funcionar. Os tempos de lazer que iremos ter fora de casa também será um local para essa orquestra funcionar, seja de dia, seja de noite, seja de verão ou de inverno, seja com muita gente ou com pouca gente. Essa orquestra vai funcionar. A ideia que nos é transmitida aqui de igreja é um grupo, e agora gostava que pensassem em termos de uma orquestra afinada, em que a pauta é a vontade de Deus já revelada na sua palavra e em particular em Jesus Cristo. E a música só pode ser uma. São vidas de louvor ao Senhor. A igreja vai funcionar como uma orquestra em que não há solistas a quererem brilhar e que as pessoas fiquem centradas nelas e olhar para elas e a dizer, como aquele músico é extraordinário. Não é isso que se pretende numa orquestra. E os versículos a seguir vão mostrar isso. Em particular, o versículo 3 e o versículo 4. Versículo 3, não façam nada por partidarismo. Outra forma de dizer, não façam nada por ambição egoísta, por egoísmo puro e duro, por ciúmes também. Não é? Porque aquele fez algo que se tornou visível, eu também quero as palmas, eu também quero que reparem em mim. Não é? Se aquele tem uma função de destaque na igreja, eu também quero aparecer. Não é só para aquele ou para o outro. E no versículo 3 continua, não façam nada para ter uma glória que acaba por ser uma glória vazia. É como o balão. É extraordinário, é bonito, é belo, mas se levar uma simples picada e sair o ar que lá está, perdeu-se toda a beleza, o encantamento do balão. Às vezes, desde a liderança até outra função que erradamente muita gente considera mais simples, porque o que a palavra nos diz é que todos são necessários na orquestra do Senhor. Cada um tem capacidades dadas por Deus através do Espírito Santo para serem utilizadas nesta orquestra divina que é a Igreja. E o Senhor deu-nos capacidades não para serem usadas para nosso
benefício próprio, mas para a honra e glória do Senhor. Então, a vanglória, a glória vazia, preenchida de nada, que quando leva uma picada de contrariedade se esvai, não é isso que se pretende. É uma orquestra que deve ter por motivação a humildade. Uma humildade apresentada aqui neste terceiro versículo de uma forma que às vezes é difícil de admitir, engolir, aceitar, receber por parte de um cristão como eu. Uma humildade que diz o texto em que é necessário considerar os outros superiores a mim. Vivemos num mundo em que toda a gente quer mostrar superior aos outros. Eu tenho mais cursos que tu, atingi médias e notas superiores às tuas. Eu consigo ter mais bens do que tu, uma conta bancária mais recheada do que tu. Eu consigo ter... e por aí vai. E as igrejas muitas vezes entram nesta disputa. A minha igreja tem mais membros que a tua. A minha igreja tem um templo com mais metros quadrados que a tua. A minha igreja tem uma conta bancária mais recheada do que a tua. Mas não é dessa forma que a alegria de Paulo iria ser completada. Não era porque a igreja em Filipos tinha um templo maior do que todas as outras, não era porque a igreja em Filipos tinha mais membros do que todas as outras, não era porque a igreja em Filipos poderia ter mais capacidade financeira que todas as outras. O que ia completar a alegria, a satisfação de Paulo era eles terem o mesmo objetivo de servir ao Senhor, de sentirem o mesmo amor, era serem unidos em uma só alma e espírito, e todos juntos, da forma harmoniosa, poderem ser usados pelo Senhor nesta orquestra divina. E por isso o versículo 4 reforça: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não podemos ser crianças que disputam os brinquedos e começam a dizer, é meu. Não. Temos que ser adultos espirituais que aprendem que não temos nada, nada nos pertence, tudo nos foi entregue pelo Senhor para usufruirmos, mas para usufruirmos da forma que Ele nos mostra que deve ser usufruído. E que exemplo maior, que exemplo mais extraordinário é que nós temos de humildade, senão o exemplo de Jesus Cristo. E aí temos aquilo que deve estar à frente dos nossos olhos. Temos esta palavra nestes versículos seguintes que inclusivamente se crê foram um hino cantado nas igrejas. A igreja, uma orquestra afinada, a pauta, a vontade de Deus revelada, só uma música harmoniosa a ser tocada, a minha, a tua, as nossas vidas de louvor usadas para a honra e glória do Senhor. E só há lugar para um maestro. Não é o pastor Ezequiel, não é o pastor Diné que está convosco, é o supremo pastor, Jesus Cristo, o grande, o único maestro. Às vezes as igrejas sofrem por causa das disputas entre pessoas para serem elas a ditar, a ordenar, a conduzir as igrejas para que as igrejas façam o que eles querem. Mas aqui é-nos apresentado que cada um de nós deve estar nesta orquestra divina humildemente submisso ao maestro, ao único maestro que tem a batuta para dirigir a igreja. Esse maestro é Jesus Cristo. Porquê Jesus Cristo? Porque Ele, sendo Deus, deixou de lado a sua glória divina para, então, como nos diz agora a seguir no versículo 5, diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Subsistindo em forma de Deus, diz-nos o versículo 6,
Não deixei de ser Deus, mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, deixou de lado a sua divindade. Ele, não de forma imposta, mas por sua própria iniciativa, não fez uso da sua divindade. Assumiu uma forma humana, e uma forma humana de escravo. No versículo 7 diz que esvaziou-se a si mesmo. Não foi por imposição de outros. Foi por sua vontade, pelo seu querer. E porquê é que fez isso? Por mim, por ti, pelo seu imenso e grandioso amor por cada um de nós. Esvaziou-se dos seus direitos. Colocou de lado os seus direitos, as suas capacidades divinas e, continuando no versículo 7, assumiu a forma de um escravo. Há alguém que veio não para ser servido, mas para servir. Há alguém que não veio para servir-se de mim e de ti. Veio para te servir a ti, a mim, veio para nos servir a nós. Ele, a si mesmo, se humilhou em obediência. Obediência até à morte. E não foi uma morte qualquer. Uma morte dolorosa. Uma morte difícil, que levou tempo. Uma morte que se tornou dolorosa não apenas fisicamente, psicologicamente, porque estava a carregar os pecados da humanidade inteira. Daí aquela frase: Pai, porque me desamparaste. Naquele momento ele estava a carregar o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. Por isso é que ele disse, ele sentiu naquele momento o peso do nosso pecado, o peso do pecado da humanidade inteira. E por isso ele sentiu o impacto desse pecado, provocando naquele momento de separação entre ele e Deus Pai e Deus Espírito Santo. Não porque ele tenha pecado, mas porque carregou o nosso pecado. Este é o exemplo de humildade que nós devemos ter em mente. Nós devemos ter a mente de Cristo como elementos nesta orquestra divina. Nós precisamos de ser servos humildes, escravos de livre e espontânea vontade, que dizem ao Senhor Jesus: não quero viver segundo o meu querer. Toma a vida que me dás, eu entrego-a nas tuas mãos. Tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. Eu agora faço o que tu quiseres. E o que é que Jesus Cristo quer? Tu sejas um elemento nesta orquestra divina, orquestra local em Guimarães, que é a Igreja de Guimarães. O Senhor quer usar-te, quer usar cada um da Igreja de Guimarães para tocar uma música de honra e glória ao Senhor, em que cada momento de vida é usado para fazer a vontade de Deus. Deus quer usar a tua vida, a minha, as nossas vidas, como cânticos de louvor, onde quer que estivermos. A Igreja de Guimarães, todas as igrejas do Senhor espalhadas por este mundo fora, devem ser orquestras em que as vidas são hinos de louvor, que glorificam o Senhor onde quer que estivermos, que exaltam não a orquestra, exaltam não os elementos dessa orquestra, exaltam o único, o grandioso, o amoroso, o misericordioso, o excelente, extraordinário Maestro do amor, Jesus Cristo, meu e teu Senhor. Queridos irmãos, em Guimarães é um prazer para nós podermos estar juntos, ainda que desta forma, mas acima de tudo damos graças a Deus por nos deixar celebrar este aniversário. E é um prazer para todos nós estarmos juntos nesta altura da vida em que o mundo atravessa grandes dificuldades, e certamente daqui a uns anos nós vamos poder lembrar-nos que tivemos grandes dificuldades no 29º aniversário da Igreja em Guimarães,
mas o facto de estarmos juntos hoje é motivo para nós darmos muitas graças a Deus. As comunidades espirituais permanecem por causa da fidelidade dos servos do Senhor. Nós damos graças a Deus a todos quantos têm mantido fiéis, apesar das lutas e das provas pelas quais as comunidades espirituais vão passando. Nós também vivemos momentos históricos muito sérios para as igrejas do Senhor. Eu estou cada vez mais seguro em relação ao modelo de cooperação entre as igrejas e sinto-me honrado por sermos uma igreja em duas cidades. Mas já somos uma igreja em duas cidades há muito tempo, no meu ponto de vista. Devemos sentir-nos, de facto, desafiados por aquilo que o Senhor nos pede e aquilo que Ele nos pediu quando subiu ao céu para irmos pela nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Para chegarmos aos confins da terra, talvez precisemos ir através de outros e, de alguma forma, ainda que simples, eu sei que nós estamos a fazê-lo. Chegarmos a Samaria não precisamos porque eles vêm até nós, ou melhor, eles estão entre nós, os samaritanos do nosso tempo. Mas para irmos à nossa Jerusalém e à nossa Judeia, não podemos enviar outros. De facto, somos nós mesmos que temos que ir. Quando viajei recentemente aos Estados Unidos, eu não podia imaginar de que o nosso regresso a Portugal nós iríamos encontrar uma das piores crises que nós já uma vez vivemos. Mas eu trazia uma determinação grande no meu coração, que era uma determinação que já existia no papel como um plano. Este tempo de dificuldade e de confinamento social deu-me apenas mais força para poder refletir seriamente sobre isso. E vocês, queridos irmãos de Guimarães, são uma parte deste plano. E eu vou aproveitar este aniversário para vos lançar o desafio de uma forma direta. Nós queremos ser uma igreja em 4 localidades. Nós desejamos ainda este ano pregar e ensinar a palavra em Póvoa de Lanhoso e em Vizela. E o momento é oportuno para nós nos sentirmos desafiados. Mais do que nunca, nós voltamos a ser lembrados de que alcançar pessoas é a grande missão do Reino de Deus. E eu sugiro que nós iniciemos estes esforços em simultâneo. A igreja em Braga ocupa-se de Póvoa de Lanhoso e a igreja em Guimarães ocupa-se de Vizela. Vamos pedir a Deus que nos faça sair da nossa pequenez e das nossas impossibilidades e nos dê um espírito de ousadia, de determinação para irmos no poder do Espírito Santo e anunciarmos o Evangelho de Jesus na nossa Judeia. Espero que cada um de vocês se sinta parte deste desafio e que cada um realmente se sinta parte não só deste momento histórico que estamos a viver neste 29º aniversário, mas que nós empenhemos as nossas vidas ao serviço do Mestre, cada um fazendo para além daquilo que pode e fazendo da melhor forma possível, sabendo que o nosso Deus é aquele que é Senhor das nossas vidas e que é Senhor do nosso tempo, é Senhor dos nossos recursos, é Senhor de tudo o que na verdade nós somos. Por isso, irmãos, continuemos firmes nesta fidelidade a Deus e à sua obra e vamos estar juntos para continuarmos a anunciar a palavra, sabendo que, como o Senhor Jesus disse, mesmo que seja uma só alma, realmente vale mais do que o mundo inteiro. E nós estamos a perceber nestes dias de que, de facto, o mundo não serve, o mundo, na verdade, não é nada, o mundo dissipa-se, não é? As pessoas que pensavam que tinham muito poder estão a compreender que, afinal, tudo nos sai das mãos muito rápido e nós, cristãos que sabemos isto do ponto de vista da aprendizagem, devemos praticá-lo nas nossas vidas também. Então, que Deus ajude a Igreja, os irmãos que se reúnem em Braga e em Guimarães para levarmos a sério estes desafios de vidas que clamam pelo Evangelho e nós queremos chegar a elas o mais depressa possível. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Tu és Deus acima de todas as coisas. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos ter chamado para sermos Teus filhos. Nós não merecíamos, Senhor, mas Tu não sabemos bem porquê nos escolheste e ainda hoje perguntamos a nós mesmos porque nós, Senhor, porque nós e não outros. Embora nós saibamos que Tu amas todas as pessoas, Te agradecemos muito porque nos resgataste, nos tiraste, Senhor, da condição miserável em que nós estávamos enquanto pecadores na Tua presença, Senhor,
e nos revestiste da justiça de Cristo, nos deste, Senhor, a bênção de podermos pertencer à tua família. Muito obrigado por isso, Senhor. E o nosso coração não deixa de agradecer pelo facto de pertencermos ao teu povo e sermos parte da tua igreja. Deus, obrigado por todos quantos, Senhor, neste momento histórico fazem parte da comunidade em Guimarães, fazem parte da comunidade aqui em Braga, uma só igreja, reunindo-se em 2 lugares diferentes. Ó Deus, ajuda-nos a perceber esta visão, ajuda-nos a entender esta matriz, Senhor, e nós te pedimos que tu concedas a cada um de nós a alegria e a satisfação de sermos parte do teu reino e sermos ao mesmo tempo testemunhas que tu elegeste para que pudéssemos ir pelo mundo e anunciar a tua palavra. Senhor, o estamos a fazer da forma que é possível em relação aos confins da terra, Senhor. Certamente sabemos que de forma simples, mas o teu povo está a contribuir para que outros vão e cheguem onde nós não podemos chegar. Mas, ó Senhor, nós oramos para que tu nos ajudes a ter percepção também em relação àqueles estrangeiros que vêm até nós, a tal Samaria, Senhor, que, despida de qualquer preconceito da nossa parte, nós queremos acolhê-los e queremos abençoá-los. Mas, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão nossa em relação à nossa Jerusalém, em relação à nossa Judeia. Eu te peço, Senhor Deus, que tu nos possas colocar no coração um fardo grande, um fardo espiritual pelo povo de Vizela e povo de Lanhoso. Senhor, permite que a tua igreja possa chegar a estas 2 localidades o mais depressa possível para anunciar a tua palavra. Que os irmãos em Guimarães aceitem este desafio, Senhor. Que os irmãos em Braga também, e juntos possamos, Senhor, caminhar nesta direção, mostrando a cada um de nós, Senhor, que a nossa missão é ir, a nossa missão é anunciar, é fazer discípulos. Obrigado pelo tempo que passamos juntos hoje, pela bênção da celebração deste aniversário. Apesar de não estarmos a ver-nos presencialmente, nós nos sentimos uns aos outros no coração e te pedimos que aumentes, Senhor, dentro de cada um de nós, o amor que temos uns pelos outros, Senhor, e esse amor se manifesta naquilo que nós somos uns para com os outros, mas acima de tudo também naquilo que nos permites fazer enquanto igreja. Abençoa os nossos corações, Senhor, abençoa o povo de Guimarães, alcança através de nós outras pessoas, Senhor, e aumenta o teu reino. Nós te agradecemos pela obra de Cristo em nosso lugar e é em nome dele que nós agradecemos. Amém. Amém.